Pronto, pessoal, agora a gente vai criar, né, nossa máquina virtual, tá bom? A gente já criou um switch, vocês já entenderam ali o que é o switch, né, com rede privada, o que é um switch de rede externa, né, e o que é um switch com rede interna, tá bom? Agora a gente vai criar uma máquina virtual, tá bom? Então vamos lá, eu vou aqui em New, tá, e Virtual Machine, né, ou máquina virtual. Aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Vou avançar, é uma tela, né, sobre o começo, né, passo a passo para você criar uma máquina virtual, tá? E a primeira tela é essa. O que é que você quer criar? Uma máquina virtual com que nome? Ah, eu vou criar como VM1, né? Só de ideia simples de nome, tá? Se eu criar sem selecionar isso aqui, eu vou finalizar isso aqui só para vocês verem um detalhe. Vem aqui na pasta, ele vai criar assim, ó, o disco da VM1 e uma pasta de máquina virtual, tá bom? Vou deletar isso aqui. Beleza, eu vou criar outra com o nome VM2 para vocês entenderem e ficarem bem melhor, bem prático. Eu vou criar outra com VM2, tá? E aí eu vou marcar isso aqui. Por quê? Porque ele vai criar uma pasta com o nome VM2 e dentro dessa pasta ele vai colocar os arquivos referentes à máquina virtual, tá? Veja só, Finish. E aí, olha lá, ele criou a pasta VM2 e aqui dentro da pasta vai ter uma pasta da máquina virtual e uma pasta dos discos. Olha só, disco, tá vendo? VM2. Vou abrir outra pasta aqui, só para vocês compararem um com o outro. Vou deixar um aqui do lado. Opa, é melhor trazer essa para cá, que eu vou manipular. Essa dos pontos, Hyper-V. Olha lá como ela tá vendo? Então, o disco, VM2, né? E aqui é o da VM1. E aí eu vou voltar máquina virtual, que aqui é da VM1. Certo? Então eu vou apagar as duas aqui. Ok, delete. Eu vou apagar o arquivo das duas aqui. Certo? Que ele deleta daqui, mas ele mantém os arquivos lá pra gente. E aí eu vou novamente criar. Vamos lá. Então vamos avançar. VM1 e eu vou marcar isso aqui, né, por uma questão de organização. Isso aí, pessoal, é um gosto muito pessoal. Eu gosto de criar a máquina virtual bem separadinha, fica mais organizado, até para você fazer uma gerência, né, fazer o gerenciamento desse ambiente fica mais fácil. Certo? Vou avançar e aí eu vou selecionar a geração da máquina virtual. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu consigo criar aqui, ó, disco, tá? Só para vocês compararem. A máquina virtual de geração 1, ela vai criar um VHD. VHD ele vai suportar o quê? 2040 GB, tá? Então, um disco de 2 teras no máximo. Se eu criar de geração 2, ele vai criar um VHDX, que ele vai suportar até 64 teras. E ele é resiliente a problemas consistentes, certo? Você tem aí problema de falha de energia, ele tem uma resiliência nisso, tá? E ele trabalha com o seu formato, não é suportado a sistemas operacionais anteriores ao Windows Server 2012. Então, se você tem um Windows Server 2008 R2 para trás, ele não vai ser suportado, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fechar aqui do nosso disco. Eu vou criar aqui de geração 1 mesmo, tá? Então vamos lá. Sérgio, quanto de memória eu coloco? Ó, eu vou colocar aqui 4 GB, 4096. Ele sempre vai trabalhar em megas, tá? Então, se você estiver trabalhando com um sistema operacional que exige aí 768 megas, você coloca aqui, ó, não, 768. Sei lá, vou lhe dar um exemplo aí. Um ambiente de firewall, tá? Que consome muito pouco, né? O IPTables da vida. Você pode trabalhar com isso aí, certo? Eu vou colocar aqui 4096. E aí ele tem isso aqui, ó. Use Dynamic Memory for this virtual machine. Então, quando você marca isso aqui, você permite que ela faça uso de uma memória dinâmica. Então, aqui, ó, quando você decide quanto de memória marcar para, né, deixar assinado ou atribuir
para a máquina virtual, considere o quanto você pretende, né? Você tem a intenção para usar na máquina virtual e o sistema operacional que vai ser rodado, certo? Então você tem que levar isso em consideração. O sistema dinâmico, ele pode dar servir como um elástico, tá? Ele vai dar um uso mais dinâmico da sua memória. Então você pode passar um pouco disso, certo? Vamos lá. Vou avançar e ele já vai me dizer, você quer conectar onde? Aí na rede que nós criamos, né? No switch que nós criamos. Lembra? Private Network e a outra que já está criada. Eu vou criar aqui com o Private Network, certo? Vou avançar. Avanço mais uma vez, né? Que ele vai me dizer, ó, ele vai criar com o VM1 e tal. Ele marcou até como VHDX, né? Ele não deveria estar como VHD. Mas, enfim, isso aí já é uma configuração do próprio Windows, ele já não está mais permitindo criar discos com VHD. Tanto que eu mostrei ali para vocês, ó, eu marquei ele como geração 1, não foi? Geração 1. Olha lá, ele já não está mais criando como VHD, só como VHDX, tá bom? Eu posso adicionar, eu posso criar uma máquina virtual, por exemplo. Volta aqui, foi na geração, ótimo, aqui. Eu crio uma máquina virtual e eu tenho um disco para ser utilizado. Poxa, eu estou trazendo uma máquina virtual sei lá, da minha filial tal, e eu quero fazer uma comparação, quero fazer sei lá, uma auditoria daquele disco, e aí eu quero subir a máquina virtual. Você copia aquele disco e pode subir para cá, tá? Isso é possível. Ou eu posso anexar um disco depois, tá? Fala, não, depois eu boto um disco virtual aí, tá bom? Vou manter aqui a criação do disco. Ok, vou avançar. Instalar o sistema operacional depois. Se eu clicar aqui, ele vai criar um drive, né, virtual de CD, virtual mesmo. Eu aponto para a imagem. Né? Eu posso apontar para a imagem de disco. Se eu tivesse um drive físico de CD, ele poderia aparecer aqui para mim. Mas eu vou deixar essa opção aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz para resolver, caso a gente passe direto. Tá? Vou avançar aqui. Detalhe, eu tenho a opção de flop também, tá? Mas, francamente, não sei quem vai utilizar isso aí, certo? E eu posso também ali, install operating system, né? Instale um sistema operacional de um servidor de instalação baseado na rede, né? Ou baseado em um servidor de instalação de rede. Pronto, tá? Mas isso aí a gente não vai fazer agora não, tá bom? A gente vai colocar assim. Eu vou clicar em Finish e ele vai criar a máquina virtual para a gente. E aí existem alguns ajustes que nós podemos fazer numa máquina virtual. Botão direito nela, Settings, ou simplesmente clicar nela e aqui vir em Settings, ok? E aí, quais são os ajustes que a gente pode fazer? Por exemplo, a quantidade de processadores. Ele vai criar com um processador, tá? Se eu criar uma máquina virtual na minha máquina pessoal, ele vai criar com 10. Não sei por quê, talvez por conta do sistema operacional ser Windows 11, tá? No Windows 10 ele cria com 1, tá bom? Aí eu posso trocar aqui, eu quero com 3 processadores e tal. Beleza. Drive, né? Ele tem aqui um drive já, né, criado, ele tem o IDE, por quê? Porque é uma máquina, uma máquina de primeira geração. Eu vou criar uma de segunda geração para vocês verem a diferença, tá bom? E aí eu venho aqui, ó, marco a opção de imagem, né, e eu vou procurar o sistema operacional para fazer a instalação, ok? Salvar isso aqui. Opa, deixar como não aqui, ok. Sérgio, e numa de segunda geração tem diferença? Tem diferença. Vou marcar isso aqui. VM2, ok, segunda geração. Eu vou finalizar isso aqui, tá? Não vou nem configurar a parte de switch. Então vamos lá, Settings. Vocês veem que a configuração de uma é diferente da configuração de outra. Ó, VM2 eu tenho menos coisas aqui. Ó. Por exemplo, com 1 e com 2 eu não tenho. Disquete eu não tenho. Tá? Eu tenho ali adaptador de rede, o IDE eu não tenho. Eu tenho um SCSI ali. Tá? Os processadores, processador, memória, segurança e BIOS. BIOS ele trata como firmware.
mas é a parte de BIOS também, tá? Eles têm, mas aqui ó, ele troca o controlador IDE, vocês veem que eles têm 2 controladores IDE na geração 1, tá? Ele troca os 2 controladores IDE pelo controlador SCSI, tá? Aí vem o adaptador de rede e ele tira as portas COM e o disquete, tá bom? E aí aqui, poxa Sérgio, na geração 2, como é que eu faço para colocar uma imagem ISO para instalar o sistema operacional? Simples, você vem aqui no controlador SCSI e você vai adicionar um drive, um DVD driver. Ok, adicionei, beleza. Mostrar para vocês um detalhe, você vem aqui em boot, ele não vai aparecer, tá bom? Então tá aqui, ó. Eu dou um apply fora dessa tela, tá? Da tela do firmware, porque ele não aparece. Aí sim, ele vai aparecer aqui para mim. Só que eu tenho que alterar a ordem. Eu tenho que colocar o drive de CD para cima. Então vem cá para cima, apply, e aí quando ele ligar, a máquina vai procurar o boot primeiramente pelo CD. Tá bom? Então é isso. Eu vou anexar, né, para vocês, mostrar para vocês um detalhe de disco, tá bom? Vamos lá. Eu vou aqui em New, Hard Disk, né, e vou avançar. E aqui, ele vai falar assim, ó, eu tenho aqui o VHD, né, que eu já falei para vocês, que suporta 2 TB, o VHDX, que suporta 64 TB, e o VHD 7. Esse formato é para compartilhar, né, o disco virtual apenas, né, ou somente serve para isso, para fazer o compartilhamento. E habilita o backup de máquinas virtuais, né? Habilita o backup de grupos de máquinas virtuais usando o disco compartilhado. Esse formato ele não é suportado para sistemas operacionais mais novos do que o Windows 10. Tá? Então você habilita isso aqui se você quiser utilizar para fazer backup. Tá bom? Então eu vou selecionar o VHD aqui, né? Vou avançar, e aí ele tem aqui, ó, tamanho fixo? Sim, eu posso colocar um disco de tamanho fixo. Eu posso criar um disco de tamanho expansivo? Sim. Aí ele vai expandir até o espaço que eu tenho para expandir, certo? Então se eu criar de 10 GB aqui, ele vai me dar 10 GB e acabou. Se eu precisar de mais, o problema é meu, vou ter que criar outro, né? O de dinamicamente expansível, né, ele vai expandir enquanto eu estiver precisando. E o diferenciado? Esse tipo de disco ele é associado ao parent child, né? Um disco filho, uma relação de disco filho com outro disco que você quer deixar intacto, tá? Então, eu só vou conseguir associar isso aqui se eu tiver um disco pai para ele, tá? Aí eu vou avançar aqui, né? E ele vai me dizer aqui qual que é o nome. Vou botar aqui disco filho, tá? Só de padrão. E aí, especifique o disco virtual que você quer utilizar como um parente, né? Para que o novo disco virtual diferenciado seja utilizado. Veja que eu não consigo finalizar se eu não apontar o disco, tá? Eu não consigo finalizar aqui, eu só consigo voltar ou cancelar. Vou apontar aqui então o disco da VM1, hard disks, VM1, agora sim eu consigo avançar e finalizar. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Uma aula bem simples também de criação de máquina e entendimento de um pouquinho, né, dos nossos recursos. Tá ok? Como é que a gente gerencia. Bom, te espero no próximo vídeo. Um abraço, até mais.